Boa tarde. Nós vamos desenvolver nossas reflexões hoje sobre a obra O Caminho do Reino, pelo Espírito Honório Abreu e psicografia de Wagner Gomes Paixão, no capítulo 19, Ressurreição dos Mortos, e o texto diz, o versículo de 27 a 40, do capítulo 20 do Evangelho de Lucas, apresenta o vigoroso testemunho da imortalidade da alma, anunciando a vida espiritual após a morte do corpo, declarando ser Deus o Criador e Pai de vivos e não de mortos. Mas existem movimentos expressivos na preciosa narração que merecem reflexões à luz da revelação espírita para bom entendimento do processo evolucional das almas que se valem da reencarnação para atingir a pureza indispensável à sua incursão no reino divino. Segundo o próprio Paulo, o homem é a cabeça da mulher, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 11, 3. A par de todos os preconceitos existentes na época, numa análise filosófica de profundidade, tendo a afirmativa como divina inspiração do apóstolo, e não apenas um relato sociológico do seu tempo. Assim, o homem é o aspecto provedor, fecundador da individualidade, responsável por buscar no meio ambiente, ou na criação excelsa, os fundamentos lógicos, racionais, positivos da vida, para acobertar e inflamar a mulher, o aspecto sensível do sentimento, de acrisolamento e gestação, que o indivíduo também possui em seu mundo íntimo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4:1. Em suma, entre razão e o sentimento, o indivíduo opera o seu despertamento gradativo, através das obras produzidas, os filhos, caminhando para a consciência plena, pureza interior, no seio de Deus. Ao ler o texto de Lucas, anunciado pelo Honório, podemos identificar ali uma alusão à purificação do espírito através das vidas inúmeras em permanente ligação com os desígnios de Deus, até a sua pureza imaculada no reino divino. Eis o processo ressurrecto que aguarda as almas humanas no cadinho do aperfeiçoamento. Mas, para que se dê essa condição nos evos sem fim, há que se compreender essa assertiva do homem como a cabeça da mulher. Aqui não vigora o sentido sociológico, e cuja questão deu causa a inúmeros contratempos na vida humana, mas sim o sentido essencial e de caráter simbólico. Como bem lembrou Honório, o homem na intimidade do ser tem o aspecto psíquico de provedor, fecundador da individualidade, responsável por buscar no meio os fundamentos lógicos, racionais
positivos da vida. É o nosso aspecto racional e definidor de condições. E esse polo de nossa vida mental é quem vai inflamar a mulher, de acordo com o benfeitor, que é o nosso lado sensível, do sentimento, de acrisolamento e gestação, que vai aceitando a condução da razão, aclimatando na intimidade algo melhor. Campo do sentimento em que o novo vai ser gerado. Mas, como podemos refletir, não basta a razão conduzir o sentimento no âmbito das definições próprias. A razão pode se perder na indiferença ou no egoísmo. É necessário que o Cristo seja a cabeça de todo homem, assim como é Deus a cabeça do Cristo. A razão sob a tutela moral do Cristo, que representa a vivência do amor com discernimento, e sob o império do Pai, a alma caminhará ao infinito de conquistas, cabendo à mulher o sentimento em nós, a receptividade valiosa do alto, para que geste a criatura e a humanidade renovada no porvir. Nessa linha de indução positiva, a alma há que ter uma diretriz segura e determinante para ser conduzida e conduzir-se ao seio augusto da perfeição sem fim. Quando Paulo de Tarso despertou para a vida plena, sob o toque indutor do Cristo em Damasco, e após vencer os primeiros anos de adaptação à nova vida de entrega ao conhecimento cristão pelo bem das criaturas, vemos os seus esforços para integrar a condição de seguidor de Jesus no silêncio da espera confiante. A princípio, sem trabalho cristão definido, eis que surge a notícia tumultuada de que Pedro havia sido preso devido às perseguições políticas e ideológicas que se multiplicavam pelos membros do Sinédrio e a nova crença cristã que deveria adaptar aos seus métodos judaicos. E, por providência do próprio Pedro preso, companheiros da Casa do Caminho chamam Barnabé para que busque Paulo, a fim de auxiliá-lo em novas frentes de divulgação do Evangelho, preparando comunidades cristãs para além de Jerusalém. Quando um movimento libertador de natureza superior é obstado pela prepotência humana, há que renascer em novos campos para não deter a marcha do progresso. E aí, o Honório continua nessas observações. O Livro dos Espíritos define com clareza que não existem metades eternas nas questões 298 e 299, de modo que no processo de evolução para a consciência universal, as almas se vinculam em processo de atração, regidos pela lei de causa e efeito, para efeito de compensação vibracional, ou seja, dentro das linhas adredemente trabalhadas, desde os movimentos astrais, na descida dos princípios inteligentes dos mundos felizes,
onde são acalentados até os mundos primitivos, onde iniciam a subida vibratória. Agora em operações de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Tanto os princípios existentes nos reinos mineral, vegetal e animal, quanto as almas, seres inteligentes da criação, buscam os pares com que se afinizaram nas escalas múltiplas de progresso já efetuado, para apoio e compensação vibracional, até que desenvolvam, pelo progresso feito, as duas asas, que levam a criatura ao Criador, sabedoria e amor. Como vemos nos conceitos trabalhados pelo Honório, os princípios e almas se conjugam no processo de expansão e criam magneticamente uma afinidade irresistível, trabalhada no tempo e que traduz em almas irmãs, almas ligadas e até em casos de aspectos mais profundos, nas chamadas almas gêmeas, que Emmanuel descreve com muita clareza. Mas não podemos achar que o outro é a nossa metade, pois o codificador trouxe à baila esta questão no livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos que foi citada. Que ninguém pode completar o outro, já que somos únicos e singulares na estrada da evolução, embora envolvido nos grupos, os quais nos ajustamos para proveito geral. E os seres elementares simples, que um dia se tornarão, na sua complexidade, em espíritos pensantes e atuantes, estes seres elementares, após o Criador aclimatá-los à imersão no fluido cósmico, tiveram primeiramente contato com a luz em sua potencialidade pura, perante os mais abalizados, justamente com os Cristos de Deus, recebendo induções sublimes de forma passiva. E nessa descida constante, sempre em contato com as faixas decrescentes de evolução, alcançam finalmente o piso inicial de experiência, agora ativa, junto ao campo primacial dos minerais, na formação de mundos e formas variáveis, ou seja, em todos os fenômenos do universo, vige a proteção do Pai e o cuidado em desenvolver cada ser na conquista maior e suavizando o clima do aprendizado, podemos contactar vários que pertencem ao chamado grupo afim, que nos motiva a seguir com mais estímulo e fortaleza para a finalidade do crescer. E as duas asas que são consolidadas nesse processo de expansão da criatura, definidas como amor e sabedoria, serão a resultante do investimento superior, nos capacitando a dominar o mundo de nós mesmos e auxiliar os outros seres na grande casa dos cosmos. Quando Barnabé e Paulo se dirigiam a outras regiões para dilatar a divulgação do Evangelho e formar novos grupos de atuantes para a nobre causa, Paulo, movido por reflexões profundas,
sobre a vulnerabilidade da condição humana e de posse de uma visão mais dilatada para os caminhos do porvir, considera para o companheiro Barnabé diante dos novos desafios que tinham à frente. Tenho uma ideia que parece vir do mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. E continuou: suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios, onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-ão movimento em função de universalidade.